Olá pessoal, tudo bem? Hoje na nossa sequência de vídeos de redes de computadores, eu vou falar um pouco sobre a história da internet. Claro que essa versão da história da internet é uma versão com a minha visão, né? Então tem elementos que eu considero interessantes, curiosidades que eu coloquei e eventualmente eu posso ter esquecido algum nome, né? Se você tiver algum nome ou algum fato que você acha que eu esqueci aqui, deixa comentado aqui embaixo. Falando em envio de mensagens, a gente vê que ao longo da nossa história sempre foi uma necessidade do homem conseguir transmitir informação a longas distâncias, enviar mensagens. Então, diversas técnicas foram trabalhadas ao longo da história, né? Envio de correio, pombo correio e por aí vai. É claro que a história é válida a partir da onde você quer voltar. Mas a nossa história aqui a gente vai começar em 1840 com Samuel Morse. Quem foi Samuel Morse? Samuel Morse ele inventou, além do código Morse, que é mais conhecido, né? Alguns de vocês já devem ter feito essa associação com o nome dele. Ele inventou também o telégrafo, né? E foi a primeira pessoa a enviar uma mensagem usando um meio elétrico, né? Que foi o telégrafo. E ele fez a primeira comunicação do telégrafo ligando Washington a Baltimore em 1844. É claro que para isso tem um monte de gente que a gente poderia citar aqui nessa história, como Maxwell, Hertz, Tesla, Ampere, mas isso fica para o professor de física de vocês. Bom, após a invenção do nosso telégrafo pelo Morse, Jean Baudot inventou o telégrafo impresso e o multiplex, e em 1876 o Graham Bell cria o telefone e patenteou o telefone. De curiosidade, um dos primeiros dispositivos de telefone instalados no mundo foi aqui no Brasil, a pedido de Dom Pedro II. E como é que funcionava? Você tinha dois equipamentos, um microfone, do outro lado você tinha um alto-falante, e aí você tinha um circuito dedicado ligando esses dois aparelhos por onde o sinal era trafegado. No início, para você telefonar para as pessoas, você precisava se conectar com uma central telefônica, e aí, conforme aqui a imagenzinha, todo mundo já deve ter visto essa imagem em algum filme, alguma foto, você tinha uma telefonista que fazia um jumper ali para fechar o circuito entre os dois aparelhos que iam se comunicar. Isso acabou por volta de 1892, quando foi criada a primeira central telefônica automática. E tem até uma história bem curiosa sobre a criação dessa central automática. Eu vou deixar um link aqui para quem tiver mais interesse. Avançando na nossa história, eu vou falar desses dois senhores aqui, Marconi, Guilherme Marconi, e o Roberto Landel de Moura. O Roberto Landel de Moura, por sinal, é brasileiro, é um padre brasileiro. E os dois, né, acabam disputando aí quem inventou o rádio, né? Tem alguns artigos que mostram que o nosso Roberto Landel ele conseguiu fazer transmissões usando tecnologia de AM, antes do Marconi, mas o Marconi, inclusive os dois eram conhecidos, eram amigos, acabou patenteando e aí entrou para a história como o pai do rádio. Então, em 1917, foi feita a primeira transmissão AM. AM é a maneira como é modulado o sinal, a gente estuda isso ao longo do curso, né? Mas é uma modulação por amplitude. Logo depois disso, né, essa foi mais ou menos na época da Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, ela trouxe diversos avanços na área de computação, né, e tecnologia. A gente tem desde a criação dos primeiros computadores, a gente tem o nosso Mark I e o nosso ENIAC, o ENIAC que foi conhecido como o primeiro computador da história. O Mark I, apesar de ser anterior ao ENIAC, ele tinha muitas peças mecânicas, né? Então, como o ENIAC era o primeiro usando válvulas e completamente eletrônico, ele foi considerado o primeiro computador da história. Durante o período de guerra e logo pós-guerra, né, a gente tem essas duas figuras que a gente deve citar, né? O Alan Turing, que foi quem desenvolveu o Colossus, e aí, a partir do Colossus, foi possível quebrar a criptografia gerada pelo Enigma, e o von Neumann, que conheceu o pessoal que desenvolveu o ENIAC, se interessou pelo projeto, se interessou em usar aquelas máquinas de cálculo para facilitar o trabalho dele. E ele era matemático e físico, né? Ele participou do projeto Manhattan e desenvolveu a arquitetura de von Neumann, que é utilizada até hoje nos computadores. O que ficou claro nessa época era o quanto os computadores poderiam ajudar, né, cálculos, principalmente processamentos matemáticos, o quanto telecomunicações era extremamente importante,
porque uma das grandes vantagens do exército alemão na época era como eles conseguiam se comunicar e fazer deslocamento logístico e tropas na época da guerra, e principalmente o como criptografia e proteção desses dados era importante, visto que algumas pessoas dizem que a guerra começou a virar, né, para o lado dos aliados quando o Alan Turing conseguiu quebrar a codificação do Enigma. Após a Segunda Guerra Mundial, teve início a nossa Guerra Fria, onde Estados Unidos e a antiga União Soviética se degladiavam ali por zonas de influência e pelo desenvolvimento de tecnologias para conseguir ter vantagem sobre o seu rival. Nessa época, né, logo pós-guerra, ambos tiveram acesso à tecnologia do V2, que era um foguete balístico criado pelos alemães. E a partir daí, eles começaram o seu programa espacial. Na verdade, o programa espacial eles queriam fazer um míssil para acertar um ao outro. Mas, do lado russo, uma das pessoas que participava do programa V2, ele era entusiasta de telecomunicações. E a ideia dele era fazer o quê? Colocar um satélite em órbita. E ele conseguiu fazer isso em 1957, colocando o Sputnik. O Sputnik foi lançado, entrou em órbita e ele conseguia enviar um sinal para a Terra. Então foi a primeira vez que estabeleceu, a primeira vez que foi enviado um satélite para o espaço e a primeira vez que foi estabelecida uma comunicação entre a Terra e o espaço. A partir daí, começou a se desenvolver muito mais coisas na linha de telecomunicações. Historicamente, a gente tem muito mais informação sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Em 1961, o Clay Rock ele trabalha com a teoria de filas. Né? Vocês podem procurar aí falar sobre teoria de filas, ela tem diversas aplicações, mas o principal é que a teoria de filas ele mostra a eficiência do uso de comutação por pacotes, substituindo as nossas comutação por circuito, que era a herança da nossa telefonia. Baran, em 1964, ele usa as teorias de fila para a comutação de pacotes em redes militares lá nos Estados Unidos. E em 1967 surge aí, ou foi feito os primeiros testes com a nossa ARPANET. O governo americano criou o laboratório ARPA, né, de pesquisas avançadas, agência de projetos de pesquisas avançadas, e a ARPA criou uma rede de computadores usando aí teoria de filas e os avanços que foram feitos por Baran em 64. Lawrence Roberts ficou conhecido como o pai da internet, né, que a partir dessa rede da ARPA foi o que derivou a nossa internet. Em 1969, eles ligam o primeiro nó da ARPANET, né, na Universidade da Califórnia, na UCLA. Em 1970, começou a ter iniciativas de várias redes serem desenvolvidas, então foi proposto pela ISO o nosso modelo OSI, também um modelo bem conhecido que todo mundo em redes acaba tendo que estudar esse modelo. Em 1970 é criada a LoRaNet no Havaí, foi a primeira rede de computadores usando Wi-Fi, e o Farouk Kamun cria, né, os princípios aí, ele foi até orientado do nosso ClaimRock, cria parte de as teorias de roteamento hierárquico. Em 1972, a nossa ARPANET já tem 15 nós. Foi criado o primeiro protocolo de rede, o NCP, Network Control Protocol, e ele foi registrado no RFC 001, nosso Request for Comments. Também foi criado o nosso primeiro programa de e-mail. Aqui tem uma evolução dos nós de internet, né? 69 ele fazia essa ligação basicamente no lado oeste dos Estados Unidos, UCLA, MIT, por aí vai. Em 1970 ele já começa lado oeste e leste, costa leste e leste, e aqui ele vai aumentando. Em 1973, esses aqui são todos os nós da internet. Aqui tem o mapa da nossa internet em 73. Em 73 também, Metcalfe propõe, na sua tese de doutorado, o padrão Ethernet, e ele publica um artigo em 76 explicando esse padrão de Ethernet, que era o quê? Padrão de interconexão de redes local. Em 74, Cerf e Kahn, eles propõem uma arquitetura de interconexões que ficou conhecida como nosso TCP/IP. No fim dos anos 70, a IBM lança a arquitetura SNA, a Xerox cria a arquitetura XNS, que depois se transformou no nosso protocolo RIP. A DEC
criou a arquitetura DECnet, que depois evoluiu para o nosso peer-to-peer. Em 79, a nossa ARPANET já estava com 200 computadores, 200 nós interligados. Em 83, tem a implementação do nosso TCP/IP. 82, protocolo SMTP, que no nosso curso a gente acaba estudando. 83, criação do DNS, para converter os nomes de domínio em endereço IP. 85, a criação do nosso FTP. 88, o nosso TCP, nosso protocolo de transporte, é atualizado para criar controle de congestionamento. Quando a gente for trabalhar na camada de transporte, a gente vai entender o que é esse protocolo TCP. Nos anos 90, a internet se transformou no que a gente conhece hoje, né? Pelo menos a aparência que tem hoje, muito por causa do Tim Berners-Lee. O Tim Berners-Lee, ele trabalhava no CERN, era um pesquisador do CERN, e ele e a sua equipe eles trabalharam com o quê? Divulgação de informações dentro dessa rede de computadores através de hipertextos, criando assim o nosso protocolo HTTP e criando o nosso HTML, que também todo estudante aí de computação já conhece como é que ele funciona. Então, nosso Hypertext Transfer Protocol, nosso protocolo de transferência de hipertexto, foi criado pelo Tim Berners-Lee, gerando aí as nossas páginas webs, como a gente está acostumado a trabalhar com a internet hoje. Na sequência, em 1994, surgiram também os primeiros navegadores. Destaque todo especial para o Mark Anderson, que criou o Netscape. Popular, super popular nos anos 90, todo mundo queria ter o Netscape. Na sequência, a Microsoft criou o seu Internet Explorer. E tem uma história bem interessante que eu não vou conseguir abordar aqui, sobre a disputa entre a Microsoft e a Netscape pelo controle, pelo domínio dos navegadores. Também nos anos 90, Larry Page e Sergey Brin criam o nosso famoso Google. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma associação da evolução das redes de computadores com as tecnologias de computação da época. Começamos nos anos 60 com os nossos mainframes, onde concentrava ali os processamentos da empresa, do departamento, evoluindo para os mini computadores e nos anos 90 para os desktop. Entre os anos 90 e o ano 2000 foi quando a internet foi aberta comercialmente. Foi nessa época que começou a explodir o quê? Aplicações clientes-servidores, os nossos RPs, também parte de redes sociais, né? Começou a aumentar muito mais o uso da internet devido à abertura comercial da internet. No ano de 2010 surge a internet móvel, com a criação dos nossos smartphones, e foi a primeira vez que teve mais dispositivos conectados na internet do que pessoas. Então a gente nessa época tinha em torno de 10 bilhões de dispositivos conectados na rede. E foi nessa época que surgiu o quê? Cloud computing, Big Data, as relações, as nossas redes sociais começaram a ter muito mais força e atualmente, no ano de 2020, a gente tem a época da inteligência das tecnologias, com as nossas internet das coisas, né, dispositivos conectados, TVs, sensores e por aí vai, gerando o quê? Inteligência, análise de dados, machine learning, por aí vai. O Brasil entrou na internet lá em 1989, quando o Ministério de Ciência e Tecnologia criou a nossa Rede Nacional de Pesquisa, interconectando diferentes campos de universidades no Brasil. Em 1995, o Brasil abriu a internet comercialmente. E aí aqui a gente tem uma evolução do número de internautas no Brasil, saindo lá de 14 milhões em 2006 para 134 milhões em 2019. E aqui a gente tem um gráfico mostrando a conexão, né, a porcentagem da população conectada à internet por classe social. E a gente vê que tem avanço em todas as classes, né? Inclusive, a partir de 2018, a gente tem as classes D e E, que são as classes menos favorecidas, com mais de 50% da população conectada na internet. Isso é extremamente importante a nível de país, a nível de inclusão, né, e de transformação digital. Aqui tem um gráfico de 2015, está um pouco desatualizado, mas é um gráfico que está bem claro, por isso que eu não atualizei esse gráfico, sobre cabos submarinos que interconectam os continentes para a troca de dados. Dando um pouco o zoom, né, para ficar um pouco mais clara a complexidade que é, aqui tem só na região da Europa alguns cabos submarinos que interconectam os países para a troca de dados, cabos de fibra ótica. Inclusive, uma curiosidade, um ataque de tubarão, uma fibra ótica dessa submersa. Isso aí vocês acham até na internet um vídeo filmando o tubarão atacando as nossas fibras óticas. E é isso, pessoal. A história da internet
da minha visão, né? Então a gente evoluiu aí desde as nossas internet de escada, BBS, pensando comercialmente, né? Até os nossos serviços em nuvens, nossas ferramentas de comunicação, e tem muito ainda para ser desenvolvido aí, principalmente por vocês que estão estudando redes e estudando computação atualmente. Bom, como referência sempre nas minhas aulas, eu uso o livro do Tannenbaum e o livro do Kurose. E se você lembrou de alguém que eu não citei aqui, que você acha que é importante para a internet, faz um comentário aí embaixo, tá bom? Um abraço e até mais.